Oiê, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, de novo. É, bom, de novo, e como sempre, tô tendo o costume de me ouvir aqui falar nas coisas e do como é importante a gente se apresentar, né? Então, eu sou a Renê, sou psicóloga e de vez em quando eu faço umas reflexões e vejo o que dá para compartilhar, pra você pensar aí na tua casa também, né? E me veio um pouquinho para eu poder falar sobre a segunda temporada da série Bom Dia Verônica, né? Bom, eu sou meio cinéfilo que fala. Adoro um livro, adoro uma série, adoro um filme, adoro uma narrativa. E aí, por conta disso, né, tem algumas temáticas que me chamam bastante atenção, né? Eu gosto de assistir, gosto de analisar, é costume, assim, né? E pensei de trazer porque a série me trouxe uma reflexão nova, né? E acho que tem a ver com o momento, acho que tem a ver com algumas coisas que a gente tem refletido aí enquanto, né, sociedade, algumas coisas que têm aparecido para o ser humano pensar, né? Então quero dividir um pouquinho. Não sei se vocês assistiram, né, a primeira temporada do Bom Dia Verônica. Eu achei bem legal tanto a primeira quanto a segunda, porque, primeiro, eles abordaram de uma maneira bem legal, né, a questão de transtorno, a questão da cultura do nosso país. Eles trouxeram elementos bem interessantes a nível Brasil e de uma maneira bem profissional, né? Então eu gostei bastante dessa parte. Eu sei que muita gente tem um pouquinho aí de preconceito com os filmes e séries brasileiros, né? Mas eu acho que essa série ela traz uma qualidade nesse sentido, porque, por exemplo, é muito difícil você ver uma temática como a que está sendo trabalhada na série no Brasil, né? É muito esse tipo de coisa de transtornos, né? Psicopatia, perversão, essas coisas são. Você vê que fora isso é mais trabalhado. Então, Bélgica, Eslovênia e no próprio Estados Unidos isso é mais disseminado, né? É como se houvessem mais casos assim lá, quando na verdade é importante a gente trazer essa reflexão para cá também. Mas esse não é o ponto, né? Eu falei que eu não ia falar desse tipo de transtorno com esse foco. Para além disso, né, enquanto série ainda, também gostei bastante dessa transição do personagem, né? Então, a protagonista fazendo a evolução da história, né? Então, mostra a evolução dela enquanto personagem e mostra a evolução de uma temporada para outra. Então, fez um link muito legal que eu acho que vale a pena vocês acompanharem também, né? Mas o que mais, assim, me trouxe para uma reflexão, né? À medida que comecei a ver a segunda temporada, e vou tentar não dar spoiler, é muito, né, como eu coloquei lá no Instagram, é muito pensando aí nas nossas prisões internas, zonas de conforto e lealdades e lugares que a gente vai se encaixando e se moldando para caber, né? E do quanto depois de um tempo a gente fica honrando esse papel justamente pelo medo do que implica o sair dessa prisão interna, né? Então, de se responsabilizar, de traçar uma nova coisa, acolhendo o sintoma, acolhendo o sentimento, acolhendo o sofrimento e então traçando uma nova caminhada de escolha em sair desta prisão interna, né? E me chamou muito a atenção em três personagens, né? Na verdade, em quatro, né? Então, no próprio personagem da Verônica, da filha, da esposa e das mulheres que
que passam, né, na convivência aí do ator também principal, né? A atora principal, que é a personagem Verônica, e o ator principal, que é o Matias. Então, nessas 4 personagens, você vê essa nuance da questão da prisão interna, do quanto tem um lugar, né? Que lugares são esses? Nas personagens que, de certa forma, são acolhidas pelo ator principal, do quanto muitas vezes, quando a gente tem um trauma, do quanto a gente quer colocar e inserir o Salvador, né, para dentro da nossa reflexão. E aí, quando a gente quer encontrar o nosso Salvador, a gente se põe na mão, né? A gente se põe no poder do outro. E aí, quando a gente se põe nesse lugar, a nossa prisão vira a prisão da prisão, né? Então, a gente tem uma fantasia, né? E uma projeção de que aquilo está nos libertando, nos salvando, e quando na verdade a gente está mudando de lugar da nossa prisão interna. Então, isso é um ponto. O outro ponto é o ponto já, por exemplo, da esposa, né? Onde tem a questão da lealdade, né? A lealdade ao papel prestado, né? Então, uma lealdade no sentido assim, a minha prisão é o medo. Eu tenho tanto medo de me dar conta que aquilo é horripilante que eu vou para uma negação, porque indo para a negação eu consigo ter um papel estável, de status, que me tranquiliza, que me dá lugar, e aí eu posso também exercer um perfil de autoridade, porque sentir essa autoridade e ela me chega e me soa tranquila, sem perceber, né? Então tem um pouco essa parte desta prisão interna. Aí tem a prisão interna, né, da filha, então, que é onde eu vou percebendo, eu quero ter reações, eu quero poder expressar a minha raiva, a minha agressividade, os meus pontos, o que eu estou percebendo, o meu amadurecimento, mas eu continuo num lugar e numa posição infantil, infantilizada, endeusada, imaculada, quebradiça, frágil, vulnerável, e o quanto esse papel também, né, essa prisão interna me propõe de que de vez em quando eu posso ter a sensação do excesso. Então, que é ir para o excesso, que cita um momento onde ela faz algumas coisinhas, onde você fala assim, opa, ela tá dando uma escapadinha, quando na verdade ela tá só no excesso, ela não está saindo da prisão interna. Ela tá em excesso e em impulso. Então, tem esse ponto, né? E aí tem a prisão interna da atora, da protagonista, né? Da Verônica, que é uma prisão interna que vem de uma, por exemplo, de uma justiça à ancestralidade, de uma história, né? Que também mostra na própria continuidade da evolução da história da série, né? Também traz essa pegada para o personagem no sentido onde ela quer cumprir uma vingança e cumprir uma justiça do pai. Então, ela tem essa prisão interna desse lugar de justiceira, esse papel do justiceiro. E enquanto a gente vai fazendo isso, coisas que a gente perde, né? A que preço, né? Essa prisão vem a que preço? Uma perda. E que pode ser uma perda da família, uma perda de lugar, uma perda de posicionamento de carreira, uma série de coisas que implicam perdas, mas que eu quero fazer jus a essa prisão, porque é meio um tendão de Aquiles. Eu faço para não precisar fazer, mas numa dessa, há quanto tempo estou fazendo, né? Então, tem todas essas prisõezinhas internas, né? E por que resolvi falar delas? Todas elas implicam numa carência, numa dependência,
num sofrimento e num sentimento de desamparo, né? E o quanto no desamparo a gente se perde de nós mesmos, né? O sentimento de desamparo é um negócio tão forte, que a prisão interna, ela se torna gostosinha, né? A gente adora a nossa zona de conforto, a gente adora a nossa prisão interna, né? Porque nela, minimamente a gente se identifica, minimamente a gente acha que tá tendo uma ação, né? Então, por isso, uma coisa importante de pensar por isso que nessa coisa onde caracterizar o que é o que é essa mania que a gente tem de diagnosticar tudo, de observar tudo, de analisar tudo, é nesta confusão também que acontece, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, que não é um mito de Narciso, separe bem, mas é junto a este outro papel que tem dependência emocional, codependência, lealdades, papéis, prisões internas e o quanto isso traz similaridades, e similaridades, e similaridades. Mas do quanto é importante ver e olhar através desse desamparo, né? Porque isso nessa nuance que a gente vai pegando a maneira, né, que dentro de um transtorno as pessoas vão se enquadrando, né, elas vão se moldando as próprias prisões para caber, né, e do quanto isso é observado, né, do outro lado, né, do quanto isso é visto. Opa, essa pessoa se molda, então tem caminho aqui, né? Então esse é um ponto. E aí é aquela coisa, né? Quando eu quero sair do sentimento de desamparo e quero sair da minha prisão interna, né? Assumir aí esse meu ego, esse meu self um pouco mais fortalecido, sem fantasias, sem distorção, do quanto a gente também, neste meio de caminho, a gente se prega a peça de novo na parte em que ao fazer esse movimento, a gente troca carências, né? A gente substitui carências. Então, por exemplo, para dentro da minha prisão interna existia o fumo, o tabaco, né? Fumar cigarro, ponto. E aí, quando eu vou transitar da minha prisão interna, que não é o tabaco, que tem um monte de coisa em volta, eu faço uma substituição, porque daí eu acho que eu tô saindo do meu sentimento de desamparo, e isso vai me acolher durante um tempo e depois, né? Então, eu tô achando bem legal a série, porque ela tá trazendo essa coisa desse passo a passo do que é a gente se bastar para sair de um papel, do como é essa construção de sair disso. E isso exige muito, né? Acho que pode rolar uma identificação. Não que você vai transformar isso em tema de terapia, tipo, vi a série, pensei nisso, pensei naquilo, porque daí, poxa, né, tem controvérsias aí que eu não vou entrar, mas poxa, para você se acessar, você precisou de uma série? Mas enfim, não cabe. Mas é um pouco no sentido